livraria. Se alguém puder levar ali, que aí depois os irmãos já, se alguém tem interesse, já pode levar para casa. Amém? Meus irmãos, nós hoje daremos início a uma nova série de mensagens. Os irmãos sabem que nós passamos praticamente 6 a 7 meses fazendo a exposição no livro de Eclesiastes. E agora, fazendo uma dieta balanceada, né? Nós vamos falar um pouco sobre entrarmos no Novo Testamento. Mas diferentemente do que nós fizemos em Eclesiastes, essa será uma série temática, onde nós intitulamos essa série como Eu Sou. O que é isso? Nós iremos ver algumas passagens em que o Senhor Jesus Cristo se apresenta como o Eu Sou. E é nessa jornada que eu lhe convido a embarcarmos juntos pelas próximas 6 semanas, se assim Deus permitir. Amém? Meus irmãos, eu quero que você, por gentileza, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo direcionamento por esse tempo. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Aqui nós entoamos louvores, exaltamos o teu santo e poderoso nome. E como isso é maravilhoso, essa comunhão, a igreja reunida em adoração a ti. E agora nós pedimos a direção do teu Espírito. Que o teu Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, tudo, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que a tua palavra seja pregada nessa noite com fidelidade e que ela vá de encontro aos corações sedentos por ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma era em que basicamente as pessoas têm a sua própria ideia, a sua própria visão sobre quem Jesus é. Todo mundo tem uma percepção sobre Jesus. Logo, por ser uma figura universal, inevitavelmente ele desperta interesse nas pessoas, não é assim? Acontece que quando nós olhamos para o Evangelho, quando olhamos para as declarações de Jesus, de quem Ele é, muitas vezes nós chegamos a uma conclusão de que o Jesus que é anunciado por muitos é completamente diferente do Jesus que nós encontramos nas Escrituras. E com essa série de pregações, nós queremos ver exatamente como o próprio Jesus se apresenta. Já que todo mundo tem uma percepção sobre quem é Jesus, nada melhor do que nós perguntarmos a quem? A Ele, sobre quem de fato Ele é. Inicialmente nós vimos, nós vamos falar sobre esse Eu Sou. E quando Jesus diz Eu Sou, se você está familiarizado com as Escrituras, você vai ver que Ele não está falando algo novo. Por quê? Percebam que essa afirmação de Jesus, Ele está se equiparando ao Deus que havia se apresentado a Moisés, lá na sarça ardente. Vocês lembram do episódio? Moisés pergunta a Deus, quem é você? Qual é o seu nome? E Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou. Então agora Jesus, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, aquele que compartilha da natureza divina, Ele vem e diz, eu sou. Ele pode dizer eu sou, porque de fato Ele é Deus. É isso que Ele está dizendo. Eu sou Deus. Por que eu digo isso? Porque essa verdade tem sido esquecida por diversos admiradores de Jesus. Muitos olham para Ele apenas como um bom mestre, ou como alguém que falou palavras bonitas. Outros dizem, não, Jesus é um bom exemplo moral de vida. Outros dizem, não, Jesus era um revolucionário, um filósofo.
Outras pessoas olham para ele como um simples profeta ou então curandeiro. Acontece que nós não temos licença para ver Jesus dessas maneiras. Porque ele não era alguém somente com um discurso bonito. Ele não era um curandeiro ou alguém apenas que falava palavras bonitas. Jesus diz claramente que ele é Deus. E não vê-lo como tal é não reconhecer a maneira como ele vem e se apresenta a nós. É não honrá-lo. Inicialmente, primeira declaração que nós iremos ver, nós encontramos em João 6,35. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? João 6, versículo 35. Não será uma mensagem expositiva, mas eu quero lhe convidar a permanecer com a sua Bíblia aberta, que nós iremos percorrer por alguns textos. Primeira declaração de Jesus que nós vemos no Evangelho de João, quando ele diz eu sou, versículo 35. Então declarou Jesus, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É isso que você crê também? Amém? No início do capítulo 6 de João, nós temos um episódio bem conhecido. Nós temos ali a multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta uma multidão. E acontece que, no fim desse dia, os discípulos entram em um barco e eles começam uma travessia para Cafarnaum. E o texto diz que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Acontece que nessa travessia sopra um vento forte, as águas ficam agitadas, e depois deles terem remado aproximadamente uns 5 a 6 quilômetros, Jesus se aproxima do barco, e se aproxima andando sobre as águas. No dia seguinte, aquela multidão que viu a multiplicação, que desfrutou dos pães, que haviam ficado do outro lado, eles não encontram Jesus. Então eles decidem, vamos ir procurar Jesus. Onde que ele está? Até que eles vão encontrar no outro lado do mar. É o que você verá no versículo 25. E é em Cafarnaum que Jesus vai dar essa declaração maravilhosa de que ele é o pão da vida. Acontece que, quando a multidão se encontra com Jesus, eles fazem uma série de perguntas ao mestre. Eles estavam curiosos em saber como Jesus havia chegado até lá. E a primeira pergunta que eles fazem é: mestre, quando chegaste aqui? Estavam curiosos. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus nos chama a atenção, pois ele poderia simplesmente responder, dizendo: olha, eu vim andando sobre as águas e encontrei os discípulos no meio do caminho, que foi o que de fato aconteceu. Mas Jesus não responde dessa maneira. Jesus, ao invés de respondê-los, inicialmente ele repreende a multidão. É isso que nós vemos no versículo 26, onde ele diz: Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eles vivem a partir dos seus apetites humanos, que eles vivem apenas para satisfazerem as suas vontades. E agora, ele está dizendo, vocês querem me usar, a fim de conquistar tudo o que desejam. Percebam, aquele povo queria um Messias que fizesse
tudo que eles queriam para suprir as necessidades. Acontece que, passados mais de 2000 anos, esse mesmo retrato é vivido em nossos dias, não é assim? No mundo evangélico de hoje, boa parte dele vê Jesus como um meio para a prosperidade, um meio para se alcançar o que se deseja. Agora, a maldita teologia da prosperidade tem ganhado outra roupagem, não é mesmo? Agora nós vemos outros surgindo por aí com a teologia do coaching, a teologia do bem-estar. E esses malditos pregadores estão ensinando por aí que Jesus Cristo nada mais é do que um meio para que a gente satisfaça os nossos desejos, os desejos carnais que temos em nosso coração. Igualzinho o que os judeus queriam. Após essa repreensão, após essa acusação que Jesus faz contra eles, Jesus dá uma ordem a eles, dizendo, versículo 27, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Percebam que a intenção de Jesus é mostrar que a atenção daqueles homens, a atenção dos judeus, estavam apenas aonde? Nas coisas terrenas. E Jesus quer direcionar eles para uma realidade muito maior, para a realidade espiritual, a fim de mostrar que as coisas espirituais são mais urgentes e mais importantes do que as temporais e terrenas. É o que Jesus está fazendo aqui. Mediante a isso, outra vez esses homens fazem outra pergunta a Jesus. Versículo 28. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Essa pergunta é feita pois, afinal, Jesus é quem havia dito a eles que eles não deveriam trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Na mente deles, eles achavam que poderiam ser salvos por algo que fizessem. Mas aí, Jesus, no versículo 29, diz, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Percebam que por mais que nós saibamos disso, essa é uma verdade que precisamos ser lembrados diariamente, de que a salvação não é uma obra, não é um trabalho que nós fazemos para Deus, mas é algo que o próprio Deus fez por nós. É impossível alcançar a vida eterna por aquilo que nós fazemos para Deus. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é religião. O nome disso é tentativas humanas de salvar a si mesmo. E basicamente todas as religiões do mundo são uma tentativa. A tentativa do ser humano alcançar a Deus, alcançar o favor de Deus. E se você observar, todas elas é baseado no seu mérito, no seu esforço, nas suas obras. Mas até aí, ok. Muitos que vivem dessa maneira não conhecem a cruz de Cristo. O grande problema que temos visto constantemente é que aqueles que dizem conhecer a cruz de Cristo estão muitas vezes vivendo esse tipo de religião. Vivendo baseados no que fazem, baseados em suas obras, nos seus feitos. Acontece que isso é impossível, pois se não fosse Deus tomar a iniciativa na obra de salvação, toda a humanidade estaria perdida. Essa é a realidade. E Jesus, ao dizer que aquele povo deveria crer nele,
eles fazem uma outra pergunta a Jesus. Versículos 30 e 31. Eles lhe perguntaram: mas que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? E eles lembram de algo que foi feito no passado. Ele diz: os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Será que essa também não é a sua realidade? Eles não querem Jesus. Eles querem pão. Eles não querem o mestre. Eles querem o que o mestre pode oferecer. Eles não querem ouvir a verdade. Eles querem ver sinais. Mas Jesus, nesse diálogo, ele corrige o entendimento que eles têm. Jesus diz: olha, não foi Moisés que havia dado o pão do céu para vocês, para os seus antepassados, mas foi Deus, o Pai, quem dá o verdadeiro pão do céu. O maná que o povo havia experimentado no deserto era um símbolo do pão verdadeiro, um símbolo do pão que desceria do céu e aquele que dá vida ao mundo. É claro que esse discurso não é fácil compreender. E os judeus não entendiam o que Jesus estava dizendo. No versículo 34 eles dizem: então, se é assim, Senhor, dai-nos desse pão. O que eles fazem aqui é o mesmo pedido que a mulher samaritana faz, vocês lembram? Quando ela se encontra com Jesus, ela diz: Senhor, então, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Percebam que nesses dois exemplos, tanto aqui com os judeus, como o exemplo da mulher samaritana, Jesus está dizendo que há uma água e há um pão, e aqueles que os experimentam nunca mais têm sede, nunca mais têm fome. Sabe o que é isso? Jesus está simplesmente apontando para a realidade de que as coisas deste mundo não satisfazem plenamente. A água deste mundo dá sede outra vez. O pão deste mundo dá fome. Ou seja, nada que o ser humano jogue para dentro do seu coração irá satisfazê-lo por completo. É isso que Jesus está dizendo. É aí então que Jesus faz essa maravilhosa declaração acerca de si mesmo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe o que é isso? Jesus é absolutamente tudo que o coração humano mais necessita. Só há um pão capaz de saciar a fome interior. Só há um pão capaz de saciar o vazio da existência humana. O pão da vida. E esse texto que estamos meditando é maravilhoso. Pois após afirmar acerca dele mesmo que ele é o pão do céu, agora ele faz algumas advertências outra vez. E a primeira, que Jesus faz questão de mostrar, é justamente a incapacidade humana de ir até Cristo por si mesmo. Versículo 36. Diante de toda essa realidade, Jesus diz para eles: mas como eu lhes disse, vocês me viram, vocês viram a multiplicação, mas vocês ainda não creem. Aquele povo apenas tinha visto Jesus, mas não haviam crido. Eles viram o milagre de Jesus da multiplicação, mas não creram. Sabe o que é isso? Muitos poderão ver coisas maravilhosas de Jesus, e mesmo assim,
poderão permanecer sem crer. Sabe por quê? Porque isso se dá pela incapacidade humana de crer por si mesmo. O homem vive num estado de morte espiritual. E a não ser que Deus tire as vendas dos seus olhos, a não ser que Deus desperte o seu coração. Se não for isso, o homem jamais terá condições de crer por si mesmo. É isso que Jesus está mostrando aqui. Por isso, se você creu, entenda. Foi algo que o próprio Deus trabalhou no seu coração, despertou em você, abriu os seus olhos. É um milagre. Portanto, se ninguém pode crer por si mesmo, né? Que esperança nós temos? Isso muda tudo. Porque Jesus está mostrando, você é incapaz. Você não pode resolver a bagunça do seu pecado por si mesmo. Ou seja, primeiro é a má notícia de que você é incapaz, de que você não pode. Mas o Evangelho não é só a má notícia. Jesus responde no versículo 37, mas todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Sabe o que é isso? A incapacidade humana de salvar a si mesmo não pode frustrar a graça salvadora de Deus. Apesar de muitos não crerem, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Isso se dá porque a salvação não é uma escolha que nós fazemos por Deus, mas é uma escolha que o próprio Deus faz por nós. Isso nós chamamos de eleição incondicional. Nós só podemos ir a Cristo se o Pai nos deu a Ele. É isso. Não pense que você se achegou até Cristo porque você é bom, porque você presta, porque havia algo que fosse suficiente em você para chegar até Ele. Não. Se você chegou a Cristo, foi porque o Pai o deu ao Filho. É isso. Interessante que, nesse plano de Deus, não tem como dar errado. Não há probabilidade de falhas. Pois no começo do versículo 37, Jesus diz que todo aquele, ele não está dizendo alguns que o Pai me der eu vou conseguir, não. Está dizendo todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Ninguém pode bater no peito e dizer que é salvo por algo que fez. Essas advertências de Jesus é para que os homens saibam quem é o grande eu sou. De que não é por esforço, mas exclusivamente por graça. E quem experimenta deste pão, nunca mais tem fome. Aquele que crê em Cristo nunca mais terá sede. Mas agora, se você recebeu o pão da vida, saiba que você pode desfrutar de coisas que ninguém que está longe poderá desfrutar. Quais coisas são essas? Primeiro, antes de ver, só tomar uma aguinha. Se você experimentou do pão da vida, você pode desfrutar de algumas coisas. Que coisas? Primeiro, versículo 35 que nós lemos. Nunca mais terá fome e sede. A verdade de tudo isso anunciado aqui é que Jesus é o único que satisfaz a nossa alma. É claro que o ser humano ele é faminto de coisas, de prazeres, de realizações. E na busca por satisfazer essa
fome de significado, de identidade. O homem tenta a realização em muitas coisas, mas cada vez mais aumenta o vazio da sua alma. Nada que é terreno pode preencher esse vazio. Então a primeira verdade anunciada que nós temos aqui é: Jesus Cristo é quem satisfaz a sua fome espiritual. É quem satisfaz completamente o seu coração. E você já pode desfrutar disso. Segunda coisa que você pode desfrutar é: aquele que recebe o pão da vida não morrerá, mas viverá para sempre. Como assim? Versículos 50, 51 e 58 diz assim: todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Meus irmãos, embora nós venhamos a experimentar a morte física, que é a separação temporária do espírito do corpo, aquele que recebeu por fé o pão da vida, jamais experimentará a morte eterna. Mas o que é a morte eterna? A morte eterna é uma consequência direta do pecado. Romanos 6:23 declara: o salário do pecado é o quê? É a morte. Se refere não apenas à morte física, mas também à morte espiritual e eterna. A morte eterna é vista como uma justa retribuição por viver uma vida de rebelião contra Deus. A morte eterna é o destino daqueles que permanecem na sua incredulidade. Mas em contraste, a vida eterna é uma união eterna com Deus. Uma vida que começa quando alguém crê em Cristo e que continua para sempre. Jesus prometeu que aqueles que vêm a Ele não experimentarão a segunda morte. É o que nós vemos em Apocalipse 2:11. Isso é maravilhoso. Pois aqueles que verdadeiramente creram em Cristo e receberam o pão da vida estão seguros e não enfrentarão a condenação. Eles têm a garantia da vida eterna com Deus. Aquele que recebe o pão da vida, que é Jesus, tem a promessa da vida eterna. Eles estão livres da morte eterna e podem viver com segurança de que a sua união com Cristo é permanente e inquebrável. Você sabe quem garante isso? É o próprio Jesus, como nós lemos no versículo 37. Todo o que o Pai me der, e virá a mim, e esse que vier a mim eu jamais rejeitarei, jamais lançarei fora. Essa garantia só pode ser encontrada no pão da vida, só pode ser satisfeita nele. Você não conseguirá ter essa garantia se apoiando na força dos seus braços, na sua moral, na sua ética, nos seus princípios, na sua religião. É somente pela fé no eu sou. É isso. O interessante é que Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. E quem comer este pão viverá para sempre. Os judeus não entendiam isso. Eles pensavam que Jesus estava falando de algo literal. E essa mesma interpretação equivocada, mais tarde vai dar origem a uma doutrina chamada transubstanciação, a doutrina católica romana, que diz que após os elementos, do pão e vinho serem consagrados,
eles se transformam no corpo e sangue de Cristo. Essa é a visão católica da ceia, da Eucaristia, né? Uma interpretação um pouco equivocada. Jesus não estava falando literalmente, mas ele estava aqui usando uma figura de linguagem. A figura que Jesus utiliza aqui é uma figura sacrificial. Ele está mostrando que ele é o Verbo encarnado que entrega a sua própria carne para dar vida ao mundo. Então, quando Jesus fala de quem come deste pão, ele está dizendo que é necessário uma experiência pessoal com ele. E essa vida de Cristo só pode ser experimentada pelo ser humano a partir de um relacionamento levado pela fé. Ou seja, não basta apenas conhecermos intelectualmente a verdade. Não basta ter conhecimento acerca de quem Cristo é. Os judeus tinham isso. E Jesus disse que eles apenas tinham visto, mas não creram. Só informação não é suficiente. É preciso ter intimidade com Cristo. É preciso ter relacionamento com Cristo. É preciso provar do pão da vida. É isso. Terceira coisa que podemos desfrutar é que a pessoa que participa do pão da vida ressuscitará no último dia. Versículo 54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para os crentes que receberam o pão da vida, a ressurreição é um evento glorioso. É um evento aguardado. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a transformação dos corpos mortais em imortais na ressurreição. Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu sei que muitos usam esse versículo para falar de um arrebatamento secreto, não é? Você já ouviu isso? Num abrir e piscar de olhos? Mas esse texto se refere ao corpo glorificado que os crentes receberão. Um corpo livre do pecado, livre da corrupção e da morte. É isso. A doutrina da ressurreição no último dia nos oferece também uma esperança viva, especialmente diante da morte. Porque ela nos lembra aos crentes que a morte não é o fim, mas é uma etapa a ser enfrentada para a ressurreição e a vida eterna com Deus. Isso nos motiva a gastar a nossa vida de maneira justa e santa. Porque aqueles que receberam por fé o pão da vida, têm essa garantia de que irão ressuscitar para a vida eterna com o Criador. Enquanto que aqueles que nunca receberam deste pão, serão também ressuscitados, mas esses para a condenação eterna. Percebam que não há meio termo, não há outro meio de salvação a não ser pelo grande eu sou. Por mais belas que sejam as filosofias, religiões que tem por aí, nenhuma é capaz de resolver o problema do homem. Somente o pão da vida que pode resolver o nosso grande problema, o pecado, a separação de Deus. Somente Ele. Quarto, a pessoa que participa do pão da vida habita no Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo habita nela. Versículo 56. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Isso nós chamamos, sabe de quê? Na teologia, de união mística com Cristo. Mas o que é isso? Essa união com Cristo nos torna um com Ele. Porque agora nós permanecemos nele, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivemos com Ele. E essa união é descrita como mística porque ela transcende a compreensão humana. E por mais que seja algo que vai além da nossa compreensão, nós a recebemos por fé. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo agora não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A realidade é que nós não sabemos agora se é Paulo ou se é Cristo quem habita, porque eles estão unidos. É isso. Quando as pessoas olham para você, elas não veem apenas você, mas devem ver Cristo, porque você foi unido a Ele. O próprio Jesus fala também dessa união. E ele utiliza uma metáfora para exemplificar isso melhor. Nós veremos isso em João 15, onde ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. E ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que é isso? É que Cristo é quem dá sentido a toda a existência. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não existimos nem nos movemos. Essa é a realidade. Jesus está mostrando que os crentes estão unidos a Ele. E essa união com Cristo dá aos crentes uma nova identidade. Você pode se alegrar com isso? Sabe por quê? Porque você não é mais definido pelo seu pecado. Você não é mais definido pela sua vida passada, mas por sua união com Cristo. Sabe por quê? Diz a palavra que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você recebeu o pão da vida? Então você desfruta da íntima união e comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A sua identidade está nele. É nele que você encontra sentido e propósito. Quinto, a pessoa que participa do pão da vida vive pelo Senhor Jesus Cristo. Versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Se você recebeu por fé o pão da vida, agora você vive em total dependência dele. Você não vive mais a vida do seu jeito. Você não vive mais a vida de maneira independente de Deus. Mas se você vive assim, pode ser que você ainda não tenha experimentado o pão da vida. Pois aquele que experimenta deste pão de Jesus, diz Jesus, que viverá pela causa dele. Qual causa você tem vivido? Somente pelas suas? Ou você tem vivido pela causa dele? Você tem vivido de forma independente ou você tem procurado viver de forma dependente do pão da vida? Será que, diante do grande pão da vida, você é como os judeus
que estavam mais interessados no que Jesus poderia fazer? Seja sincero consigo mesmo. Você está aqui simplesmente por algo que Ele pode te oferecer? Ou a motivação principal do seu coração é experimentar mais do pão da vida? Se você experimentar do pão deste mundo, você voltará a ter fome. Mas se você experimentar do pão que desceu do céu, você nunca mais terá fome. E isso se dá porque Cristo é o pão enviado pelo Pai. O único que dá sentido à sua existência, meu irmão. Se você ainda não experimentou deste pão, saiba que há somente uma maneira de experimentar. E qual é? Arrependendo-se da sua maneira de viver, dos seus pecados e crendo no pão da vida. Eu sei que a fé, ela não brota de nós. E pode ser que o seu coração ainda esteja incrédulo diante daquilo que ouviu. Mas nessa noite nós pedimos ao Senhor que Ele deposite fé nos corações endurecidos. Que Ele transforme os corações que acham que são suficientes, que acham que não precisam do pão da vida. E naqueles que já experimentaram o pão da vida, que estes sejam avivados pelo poder do Teu Espírito. É isso que nós clamamos. Eu quero que você feche seus olhos. Quero que você reflita um pouco. Se de fato você já experimentou o pão da vida. Ou se o que você tem experimentado por aí é um pão que tem voltado a te dar fome. Posso te dizer que nada fora de Cristo vai te saciar plenamente. Nada, absolutamente nada. Talvez você tenha experimentado o pão da vida, mas em algum momento da caminhada você decidiu viver por si mesmo, pelas suas próprias vontades, e você quebrou a cara, você sabe disso. É assim, é isso que ocorre quando procuramos viver uma vida independente de Deus, longe dEle. Mas o pão da vida te chama, o pão da vida nos convida a participar do banquete celestial, onde as suas promessas não podem falhar, onde nós vimos que agora aquele que experimentou do pão que foi enviado do céu tem a certeza da vida eterna com o Criador. Agora não é mais ele quem vive, mas é o próprio Cristo que vive em si. E mais, agora nós vivemos uma vida que é dependente deste pão enviado dos céus. Senhor, nos perdoa por tantas vezes tentarmos viver a vida do nosso jeito. Nós jamais encontraremos satisfação real, plena, se não for no Senhor. Humilha o nosso coração. Deposita fé nele e faz reconhecermos que precisamos de Ti. Pois como o próprio Jesus disse, sem o Senhor nada podemos fazer. É o que nós cremos e Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.